estamos de regresso e seja bem-vindo ao segundo bloco do Team Saúde e Bem-Estar, num dia que damos especial atenção à importância da alimentação para a saúde e bem-estar. Meus queridos, quais são as consequências da má alimentação? Primeiro as damas. Como consequências da má alimentação, podemos ter a desnutrição por alimentação deficiente, e essa alimentação deficiente vai ser por falta de informação, por falta, algumas vezes por falta de acesso até ao alimento. Podemos ter também como consequência a obesidade ou a sobrenutrição, que é por alimentação por excesso, com excesso de nutrientes. E essa também é por falta de informação e vai ter e as duas, na verdade, vão ter consequências no futuro. Ok. Dr. Walter? Bom, acrescentaria dizendo que também a anorexia pode ser consequência de uma má alimentação, práticas alimentares, bem como a própria bulimia nervosa. A anorexia é quando a criança, por exemplo, não quer nem saber de ingerir alimentos, não é? Enquanto que a bulimia, a criança, neste caso, ou adolescente, come de uma forma compulsiva e depois provoca vômitos, e isso vai trazer consequências imediatas. Uma das outras consequências que pode trazer aí é, por exemplo, retardo do desenvolvimento sexual, tanto da criança, independente dos sexos. Pode provocar uma baixa pressão sanguínea, baixa temperatura corporal e também dificuldades do desenvolvimento maturacional da própria criança ou adolescente. E também pode provocar baixo desenvolvimento cognitivo, e isso vamos logo relacionar na esfera escolar da própria criança. Pode também desenvolver transtornos ansiosos, a depressão também, pode fazer com que a pessoa tenha uma autopercepção, não é, distorcida, uma imagem corporal também distorcida, baixa autoestima, dificuldades de socialização, e também pode, a fase adulta, desenvolver transtorno de personalidade, ou seja, não comer como deve ser ou ter práticas alimentares não adequadas pode trazer múltiplos problemas em todas as esferas comportamentais do sujeito. Ok. É importante sabermos também quando é que pode-se dizer que o indivíduo está a alimentar-se corretamente. Mas antes mesmo de responder a esta questão, vamos saber o que os nossos telespectadores encontrados na rua disseram. Quando é que dizemos que alguém tem uma alimentação correta? Quando tem uma alimentação equilibrada. Por exemplo, quando alguém equilibra a alimentação, se o alimento não é enquadrado no processo de alimentação, se posso dar um exemplo, se a pessoa se alimenta mal, não vai ter uma boa saúde. Precisa de se alimentar bem para que possa ter uma boa saúde. Quando, por exemplo, comemos alimentos nutritivos. Quando é uma alimentação correta, rica de nutrientes para o nosso organismo. Alguém tem uma alimentação correta quando come tudo que nosso organismo precisa. O indivíduo tem uma alimentação correta na medida em que ingere nutrientes na medida em que ingere nutrientes importantes que façam bem ao organismo, que mantenham o estado equilibrado do indivíduo. Quando ingere alimentos que façam bem ao seu organismo. Vamos tirar a dúvida quando se fala da alimentação correta com os meus convidados. Doutora Astrid. Um indivíduo tem uma alimentação correta quando tem uma alimentação equilibrada, uma alimentação variada, uma alimentação ao longo do dia e não uma única alimentação ou duas só, e possibilita esse indivíduo
ter força para trabalhar, ter capacidade de aprender e pronto, e combater doenças. Ok. Né? E é importante sabermos também o que são distúrbios alimentares. Dr. Walter. Bom, distúrbios alimentares são transtornos que estão muito associados com problemas de ordem neuropsiquiátricas, em que o indivíduo apresenta a alteração da conduta alimentar. Ou seja, a pessoa tem alguns problemas de ordem alimentar. E quando nós falamos dos transtornos alimentares, nós temos que agrupar ou classificar em 2 grupos. Temos o primeiro grupo, que é o transtorno alimentar da primeira infância, que dentro deste grupo nós temos a pica e a ruminação. O que é isso de pica? A pica é o consumo excessivo de substâncias não nutritivas, tais como areia, bloco, cabelo, excremento de animais, etc, etc. Enquanto que a ruminação é criança que come, mastiga, tira da boca, volta a mastigar, tira da boca, volta a mastigar, repetitivamente. E isso não é nada nutritivo. E o transtorno alimentar da infância, de uma forma tardia, temos a anorexia, a bulimia, aquilo que eu já havia explicado. Ou seja, transtorno é alimentar-se de uma forma não correta. E isto pode ser também por consequência da atitude dos pais, certo? Ou nem por isso? Eu não diria consequência por parte dos pais, provavelmente diria que são múltiplos fatores que podem contribuir para que surjam os transtornos alimentares. Quando eu digo isso, se o pai, por exemplo, se tem um problema financeiro, automaticamente que a alimentação da criança pode não ser das melhores. Então, quer dizer que é um fator social, não é, que influencia negativamente. Como o pai pode ter por exemplo, pode ter uma boa situação financeira e também poder não ter a capacidade de saber controlar ou dosear a alimentação equilibrada do seu próprio filho. Então, consequência talvez possa ser discutível. Não é? Podemos dizer que são fatores que acabam contribuindo para que ocorram os transtornos alimentares. Ok. E o caro telespectador que está neste momento ligado ao programa, que tenha um filho que tem uma alimentação, posso dizer, mais ou menos balanceada, mas quer corrigir a alimentação do seu próprio filho, como é que pode fazer hoje, que está aqui a acompanhar o programa, neste caso, quais são as dicas que tem a deixar ficar? Porque existem crianças que levam, que seja dinheiro de lanche, e ao chegar em casa podem comportar-se corretamente, mas ao chegar na escola, os amigos começam a influenciar, olha, vamos lá comprar um outro tipo de coisa, essa marmita aí que deram, deixa isso de lado. Como é que o caro telespectador pode fazer para equilibrar esse tipo de coisa? Para equilibrar a alimentação da criança, para as mais pequenas, os pais têm que ter paciência de preparar o lanche. O lanche pode ser um pão com manteiga e uma fruta. Tem que estimular a criança a alimentar-se, porque há crianças que não levam dinheiro, levam lanche, mas chegam à escola porque vêm os outros a comprarem o lanche, não comem e voltam para casa com o lanche. Conheci até uma menina que voltava da escola, não tinha lanchado, sentava-se na escada a comer. E por que estás a comer aqui na escada? Senão minha mãe vai me bater. São situações e são coisas que acontecem. Pois, então é preciso conversar com essa criança que tens que comer na hora do intervalo, porque depois o professor vai continuar com a aula, então tens que aprender. Então é preciso conversar. A dinâmica de hoje em dia não nos permite muitas vezes ver as crianças quando saímos ou quando voltamos de casa. Voltamos muito tarde, as crianças estão a dormir, saímos muito cedo, também estão a dormir. Então, encarregamos as outras pessoas que preparem a alimentação dessa criança. E é um pouco complicado, porque nós não controlamos. Pode ser que até deixemos lá como deve ser e tal, mas quando estamos lá para olhar, também não controlamos. E se depois a criança não quer e manipula, porque há crianças muito manipuladoras, a pessoa que está a cuidar da criança diz, tá bom, não vou dar lanche, vou dar dinheiro. Então a criança faz a festa e vai comprar o que quer. É preciso ter tempo, é preciso controlar. Ok.
E como é que uma família com poucos recursos pode garantir uma boa alimentação nas crianças? Estiveram aqui a falar do esquento. Por vezes não sobra comida nenhuma para que a criança possa levar no dia seguinte. Como é que as famílias que não têm assim muitas possibilidades podem fazer para garantir que os seus filhos tenham uma boa alimentação? Algumas famílias não têm possibilidade de comprar outros alimentos, mas têm, por exemplo, o alimento da época. Agora temos o milho, por exemplo, temos a maçaroca. Pode cozer a maçaroca e dar à criança para o lanche. Tá. Okay. Depois, e temos a batata doce também. Nós temos sempre um alimento da época e pode servir para o lanche da criança. Se não é batata doce, temos a mandioca, depois temos a maçaroca, quer dizer, estamos sempre em rotação. É preciso mudar a forma de preparar, não vamos dar sempre aquela assada cozida. Vamos cozer uma vez, vamos assar outra, vamos misturar com um bocadinho de uma verdura que nós tenhamos. É preciso ensinar a criança que nós não temos possibilidade de comprar outro, mas está aqui este. Temos a fruta também da época. Já tem frutas que até já nem tem época, em toda a altura do ano estão aí. A banana, por exemplo, e a banana é extremamente importante, extremamente rica e dá para o lanche da criança. Ok. Existem crianças que estão acima do peso, algumas que comem demais. Isto pode ser sinônimo de boa saúde? Dr. Walter? Isso pode refletir, pode ser sinônimo de alguma coisa que não está a correr bem, não é? Porque ainda bem que está aqui a doutora Aristide, existe padrão, toda a faixa etária, temos o índice de massa corporal, se eu estiver errado, doutora Aristide, por favor, corrija-me, temos o índice de massa corporal, idade, que sempre temos ter um peso ideal. Então, se está algo acima, isso quer dizer que nós temos que rever, né, os processos, não é, da alimentação desta mesma criança. Okay. Quando eu digo rever, não quer dizer levar a criança à consulta de nutrição ao médico, não. Por exemplo, podemos introduzir a prática de atividade física. Todos nós sabemos que a atividade física serve como uma ferramenta imprescindível para o nosso bem-estar, não é? Agora estamos no verão, podemos mandar a criança, por exemplo, a natação ou atletismo. Isso no sentido de prevenir, não é, o aumento do peso da própria criança. E depois também vamos sentar com a mesma criança a reelaborar o plano de alimentação, não é? Diríamos que de uma forma didática, por exemplo, pequeno almoço de segunda a sexta, o que é aconselhável ao almoço, ao lanche, ao jantar, e diminuir tudo aquilo que a criança vinha consumindo em excesso. Geralmente as crianças gostam muito dos hambúrgueres, gostam muito das batatas fritas e esse tipo de alimento, a doutora Aristide muito bem disse, tem por tendência com que a criança ganhe peso. Não só a criança, mas também uma pessoa adulta. Então temos que ter atenção a esse tipo de conduta alimentar. Ok. Doutora Aristide, tem algo a acrescentar? Bom, sim, temos que, até os 5 anos, a criança vai à unidade sanitária, onde se faz o controle do seu peso. No cartão da criança, temos lá os percentis para controlar se a criança está a crescer bem, se está acima do peso ou se está abaixo. Então, é a partir daquele controle que nós vamos saber se a criança está a evoluir bem. E vamos educar a mãe, aconselhar a mãe. E antes até perguntar à mãe como é que é a alimentação da criança e a partir daí vamos aconselhar, vamos educar a mãe, orientar na verdade a mãe. A partir dos 5 anos a criança já não vai regularmente à consulta na unidade sanitária, mas como disse o Dr. Walter, é uma criança que normalmente já vai à escola e na escola tem atividade física. Em casa também tem alguma atividade física. Temos que estimular as crianças a praticarem atividade e não serem sedentárias, porque as crianças hoje em dia ficam sentadas toda tarde ou toda manhã no videogame, então não há nenhuma atividade física. Exato. E falando agora dos fast food, tem vantagens? Não tem. Não, se não tem vantagens, só tem desvantagens. E quais são as desvantagens?
tem excesso. Não tem vantagens, mas é muito bom. É viciante. Infelizmente é muito bom. Porque são ricos em açúcar, são ricos em gordura, são ricos em sódio. E esses, infelizmente, dão um gosto diferente à comida, um gosto bom à comida, mas não são bons, não. Temos que continuar a confeccionar os nossos alimentos, assim no fogão a lenha, no fogão a carvão, no fogão a gás, se tivermos, mas com aquela paciência, muito tempo, fazer ainda o caril de amendoim, com aquele frango, com peixe, porque agora é tudo frita. Não pode. Okay. Bom, uma outra vez podemos nos dar esse luxo, uma vez assim a cada 3 meses podemos nos dar esse luxo, não tem problema. Mas isso não pode ser um hábito da família, só fritar. Ok. E falando agora dos pais que responsabilizam os seus filhos por estarem a engordar. Existem crianças que, quando comem muito, estão a engordar, e os pais começam a dizer a eles já que estás a engordar porque comes demais. E gritam para a criança até. O que é que isto pode, de uma ou de outra maneira, quais são as consequências que esta atitude dos pais pode trazer às crianças futuramente? Dr. Walter? Bom, nós temos que olhar a criança, o pai, o contexto onde estão situados. Imaginemos que seja uma criança de 10 anos, né? E seja dita que está a engordar com o próprio pai. Eu penso que o pai, antes de exteriorizar esse sentimento, deve avaliar como eu devo passar esta mensagem para o meu filho. Porque as palavras também ferem os sentimentos de uma criança. Okay. Então nós temos que ter o cuidado, porque ao ferir o sentimento de uma criança, podemos provocar múltiplos problemas. Gosto muito de advertir múltiplos problemas, por quê? Porque a criança vai apresentar consequências imediatas, que é comportamento. Pode ser uma criança agressiva, uma criança que não consiga aceitar as regras sociais, pode ser uma criança que vai apresentar problemas escolares, pode ser uma criança que pode desenvolver o isolamento, até numa fase extrema, o autismo. Depois pode ser uma criança que pode também desenvolver alguns transtornos, pode ser uma criança que pode sofrer de fobia, pode sofrer, por exemplo, de depressão ou de ansiedade. E também numa fase extrema, transtorno de personalidade. E depois, o que é que pode acontecer numa fase extrema, quando a situação torna-se grave? É aquilo que nós vemos. Então, os pais devem ter muita atenção, primeiro devem avaliar o que é que eu devo falar, a idade, o que é esperado para esta criança, porque uma reprovação, uma repreensão pública por parte de um pai pode repercutir negativamente na autoestima, na autoimagem, na imagem corporal da própria criança. Então, nós os pais às vezes somos os culpados pelo comportamento das nossas crianças. Um pai que aceite receber a crítica, quando a criança, por exemplo, está a engordar, eu penso que antes de mais pode fazer uma avaliação situacional, quer dizer que será que o meu filho mudou a forma de alimentar? Será que a minha ausência em casa, o fato de eu sair de manhã, voltar à noite, o que é que está a acontecer? Posso explorar com a pessoa que nós responsabilizamos para cuidar da criança? Se nós notamos que não estamos satisfeitos com esta informação, podemos talvez criar um plano. Se o plano falhar, aí nós podemos recorrer a uma unidade sanitária, que é para tentar perceber o que é que está a acontecer e receber talvez uma ajuda de uma pessoa profissional, uma pessoa preparada nesta matéria, não é? E assim poderemos ajudar esta mesma criança a poder ultrapassar esta situação. Ok. E falamos aqui já dos fast foods, que acredito que é um dos alimentos que as crianças devem evitar. Mas quero eu acreditar que existem outros alimentos que as crianças não devem consumir. Mas antes de responderem a mesma questão, vamos saber o que os nossos telespectadores disseram. Que tipo de alimentos as crianças devem evitar? Doces, alimentos gordurosos, alimentos que não fazem bem à saúde. As crianças devem evitar comer doces, gorduras,
produtos oleaginosos e refrigerantes. Doce, açúcar e chocolate. No caso das crianças, devem evitar o consumo de doces, gorduras, refrigerantes. Chocolate, doces, refrescos. Na minha ótica, as crianças devem evitar doces, refrigerantes, chocolates. As crianças devem evitar de comer alimentos que têm excesso de gordura e evitar de comer muitos doces. Se há excesso de açúcar no corpo, a criança não vai crescer saudável. Muito bem, tivemos aí a resposta dos nossos telespectadores quando questionamos quais são os alimentos que as crianças devem evitar. Nada melhor que os meus convidados para poderem deixar o nosso telespectador aí de casa informado. Doutora Aristides. As crianças, não, as pessoas no geral, mas principalmente as crianças, devem evitar alimentos muito condimentados. Não, vamos comer os alimentos mais naturais. Aliás, até tem condimentos naturais. Temos a salsa, temos o açafrão, temos o coentro. Então, aquelas folhinhas ali podemos usar. Nos nossos mercados tem. Vamos lá conversar com aquelas mamanas que vendem nos mercados e elas conhecem vários. Vamos perguntar a elas onde estão e vamos comprar e vamos preparar os nossos alimentos. Vamos evitar alimentos com muito sal. Vamos evitar e esses estão contidos nos alimentos enlatados, principalmente. Vamos preparar o nosso alimento de forma natural. Agora temos quase tudo em lata. É feijão em lata, é vegetais em lata, é quase tudo agora em lata. E para conservar usa-se muito sódio. Não é recomendável para as crianças. Vamos continuar a escolher o nosso feijão, deixar de molho e cozer. O feijão agora já nem demora muito a cozer. Exato. Pronto. Vamos evitar também os alimentos com muito açúcar. Na hora que confeccionarmos os bolos, os pudins, os biscoitos, vamos pôr pouco açúcar. Não tem muito gosto, mas é mais saudável. Vamos evitar também o excesso de óleos, de gorduras. Temos o hábito de pôr na feijoada muito óleo. Não é necessário, não. A feijoada fica a brilhar de uma forma até extrema. fica boa, mas não é necessário. Na hora que vamos fritar também o peixe, o frango, às vezes fritamos também, não precisamos encher a frigideira e o peixe ficar lá todo ele dentro do óleo. Não, vamos ter o cuidado de pôr pouco óleo, ou então vamos até preparar no fogão a carvão ou no forno. Exato. E até na panela. Vamos pôr um bocadinho, uma colher, só uma colherzinha, aquela colher de chá só de óleo, e temos a paciência de ir virando e virando e virando, porque os peixes, os ovos, os frangos, as carnes no geral, têm gordura também. Então, na hora da fritura, na hora da preparação, eles vão libertando aquela gordura e essa que vamos usar para preparar. Ok, interessante. E agora falando das pessoas vivendo com HIV/SIDA, quais são os alimentos que estas pessoas devem consumir? Vivendo com HIV/SIDA podem consumir todo tipo de alimento. Só tem que ter mais atenção, porque têm que comer mais vezes. Porque são pessoas que estão com a imunidade enfraquecida, então têm que ter muita atenção para não desenvolverem outras doenças oportunistas. Têm que comer várias vezes ao dia, têm que, se puderem, até preparar a sua própria alimentação, escolhendo alimentos variados. Podem também praticar exercício físico. Que é uma boa forma de estimular o seu bem-estar, vão libertar endorfinas, vão ficar melhor e vão ter mais apetite também, porque às vezes tem a falta de apetite. Tem também aquela sensação do isolamento. E o isolamento muitas vezes não contribui para uma boa alimentação, porque quando a pessoa está sozinha, fica meio desanimada, então acaba que nem comendo. Se já tiver parado em festas, as pessoas têm tendência a comer mais, porque a socialização, durante a socialização, o ato da refeição acaba sendo é essa relação depois com o afeto. Estamos a conversar e estamos a comer, e é assim mesmo. Pois, mas se forem alimentos bons, não tem problema nenhum. Sim, e no ato de isolamento a pessoa não come. Então imagina que é alguém que vive sozinho ou é alguém que está discriminado, tem que preparar sua alimentação, até pode preparar, mas depois
não come bem. Exatamente. E Dr. Walter, estamos mesmo quase na reta final do programa. Para crianças que crescem com histórico de fome, que consequências psicológicas podem advir? Bom, essa pergunta é uma pergunta muito difícil de responder assim, porque fome é um problema social e toda criança que passa fome sempre leva essas lembranças que não são muito boas para a sua vivência atual. Primeira consequência é que a criança pode ter na sua fase adulta, por exemplo, dificuldades em saber partilhar o que tem, não é? Por causa também da vivência que teve na infância. Pode ser uma criança, por exemplo, com algum problema também de socialização. Então, não é tão fácil associar fome com os problemas que podem advir na fase adulta, porque aqui tocamos num aspecto que diferencia todos os aspectos, que é a personalidade. Vai depender da personalidade do sujeito, vai depender também do próprio suporte emocional ou suporte da família que o sujeito vai ter, vai depender também da inserção social na comunidade onde esse sujeito estará. Então são múltiplos aspectos que podem contribuir, razão pela qual que eu digo que é difícil predizer como é que será ou quais as consequências que podem trazer a fome na fase adulta. Ok, muito bem. Visto que estamos na reta final, qual é a mensagem que tem a deixar ficar para os nossos telespectadores? Bom, para os telespectadores agora, vamos nos alimentar bem, vamos comer de 3 em 3 horas. De 3 em 3 horas é ter as 3 principais refeições com os alimentos que nós temos em casa. Vamos prepará-los para termos aquelas 3 refeições principais. Vamos fazer também 2 lanches. O lanche é uma maçaroca cozida, é uma batata doce com mafurra agora, é uma mafurra mesmo, aquela moda do pôr na água e deixar ela dissolver e comer, também é um lanche. É também uma mandioca cozida, é um bocado de fruta, é amendoim torrado, por exemplo, é uma castanha torrada. O lanche é algo que nos faça não sentir muita fome na refeição seguinte. Vamos também ter atenção à alimentação das crianças, mas aleitamento materno exclusivo até ao 6º mês. Depois vamos introduzir alimentos complementares, levar a criança regularmente à unidade sanitária para fazer o controle do peso, que é para nós vermos se a nossa criança está a crescer bem ou não. Todas as mulheres, até as trabalhadoras, têm esse direito. Ok. Tem. Para as crianças, vamos comer tudo. É bom, vai nos ajudar a crescer, vai nos ajudar a aprender. Para os adultos, vamos orientar a alimentação dessa criança, que tem que comer tudo, não deixar que a criança comande a cozinha, não. Se ela quiser uma e outra vez, aquele alimento que gosta muito, pode ser, mas não pode até ser uma e outra vez e não como um hábito. E sem esquecer, podemos também reforçar o diálogo lá em casa. Sim. Papá, filho, papá, a pessoa que responsabiliza-se na nossa ausência. E também não podemos esquecer que alimentação é vida, alimentação precisa-se também de gastar energias através da prática dos exercícios físicos para também ajudar a própria criança. E uma boa alimentação reflete a educação que os papás vão dando às crianças. E uma boa alimentação também reflete a aprendizagem que a criança vai ter, porque no início houve uma pergunta muito interessante: qual é a relação entre a alimentação e o afeto? É uma relação, não é? Porque se eu como feliz, automaticamente o meu estado de humor também estará bem. Ok, e acredito que ficou aqui o essencial acerca do tema escolhido para a edição de hoje. E neste momento quero muito agradecer-vos por terem aceito o nosso convite e até uma próxima oportunidade.
Ok. Obrigada a nós, até a próxima. Dou por encerrada a edição de hoje do Team Saúde e Bem-Estar, com promessa de voltar próxima semana, no mesmo horário.